queria convidar aqui a diaconisa Raíssa. Vem cá, Rai, por favor. Gente, a diaconisa Raíssa está fazendo hoje mais um ano de vida. Quantos podem aplaudir Jesus pela vida dela? E como eu disse agora há pouco, eu estou vetado, proibido de estar aqui falando, porque quanto mais se fala, mais a gente coloca gás para dentro, mais dor produz. Bem, eu convidei a Rai para poder estar trazendo uma palavra que eu quero muito que você preste atenção no que ela vai dizer. Ela estudou bastante para poder falar o que ela vai falar. Se preparou, buscou em Deus, buscou com certeza junto do marido dela, que é um mestre na palavra. E eu tenho certeza que há muita coisa para a gente poder aprender com a história que ela vai contar hoje à noite aqui. Visto que eu já olhei parte da ministração e posso dizer aos senhores que poucas pessoas pregam nas circunstâncias ou no tema, na temática, abordando o texto que ela vai abordar. Então é interessante a gente analisar tudo pelo começo, tudo pelo início, onde tudo se forma. E ela vai trabalhar hoje uma temática que é muito interessante para toda a igreja, para aqueles que estão nos assistindo, onde quer que estejam. Eu quero convidar você para estender a mão sobre a vida da nossa irmã, para que nós estejamos orando por ela, e ela possa estar sendo instrumento de Deus aqui nesta noite. Bondoso Deus e amado Pai, primeiramente eu quero te agradecer, Deus, porque nos oportunizaste nesta noite te louvar e te adorar, sentir a tua presença, chorar na tua presença, se alegrar nela, Pai. Não há preço que possa, meu Deus, pagar por isso. Eu te louvo, Pai. Não há nada melhor do que estar na tua presença, Senhor. É por isso que os verdadeiros adoradores te adoram em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não importa o tamanho da dor ou da alegria, nós te adoraremos, Deus, porque tu és digno de ser adorado. Mas eu quero, junto com toda essa igreja, aprender mais da tua palavra. Então eu te peço humildemente, instrumentaliza a tua serva, usa a tua filha nesta noite, com o ensino, com a doutrina, com a tua palavra. A tua filha se coloca de joelhos diante de ti, porque reconhece, Senhor, que sem ti nada ela é, Senhor. És tu quem fala através da tua filha, és tu quem alcança os corações, és tu, meu Deus, que dá sabedoria. Então eu te peço, Espírito de Deus, dá sabedoria à tua filha. E assim, Deus, usa a tua serva. Nós oramos em nome de Yeshua Mashiach, e assim agradecemos, e todos podem dizer amém. A paz do Senhor. Pessoal, eu vou tirar a máscara, tá? Considerando que nós estamos em uma boa distância, eu acredito que não tem problema. Eu quero agradecer, né, honrar aquele que me trouxe até aqui nessa data, que para mim é um presente. Eu lembro, vou contar bem rapidinho, há um ano, nessa mesma data, eu não vim ao culto. Inventei uma desculpa qualquer lá na minha mente. Se eu não me engano, o aniversário de Antônia é bem próximo dessa data. Eu não tenho certeza. Mas eu lembro que o pastor, no aniversário de Antônia, falou que ela estava ali no dia do aniversário dela, e aquela palavra ficou muito forte na minha mente. Porque no dia do meu aniversário eu disse, não, hoje eu não vou para a igreja porque é meu aniversário, eu vou curtir. E hoje o Senhor me trouxe à memória. Tamanha foi a transformação na minha vida esse ano, que quando o Giovanni chegou em casa, estava pronto eu e Yosef, e eu disse assim, cuida, amor, que hoje eu vou chegar cedo para honrar, agradecer e exaltar aquele que me permitiu estar aqui durante 32 anos. Amém? Vamos abrir aqui a palavra do Senhor em Gênesis 4. Amém? Que diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela conheceu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra.
E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. Amém? Os irmãos podem sentar. Que o Senhor ele venha falar conosco nessa noite. Hoje, enquanto eu meditava sobre isso, a mesma palavra que o Senhor ele nos dá, né, para levar outras pessoas, ela nos ensina e nos exorta. E essa semana, eu lembro, Edivone me disse assim: Raíssa, como é que tu consegue fazer determinada coisa? Eu disse assim: Edivone, eu só consigo fazer isso que ela me perguntou porque eu falo muito sobre isso. E à medida que eu falo muito sobre isso, psicologicamente eu sou cobrada a viver aquilo que eu estou falando. Então, quando o Senhor ele trouxe esse tema para mim, ele disse assim: agora te vira, vive o que tu está falando. Vive aquilo que você está dizendo para as pessoas. E foi me exortando durante todo esse dia. E hoje nós vamos falar de oferta. A oferta que agrada ao Senhor. E aqui eu sei que às vezes mexe nas nossas feridas, né? Considerando que, sejamos sinceros conosco, os maiores problemas que nós enfrentamos está diretamente ligada à saúde financeira, né? Às vezes os problemas de saúde, porque a pessoa não consegue se cuidar, porque não tem dinheiro, os problemas emocionais, porque a pessoa não consegue sequer entender os sentimentos dela de quando ela está gastando. Quase tudo converge nisso, saúde financeira. E à medida que nós mais buscamos, como é que eu ganho mais dinheiro, como é que eu ganho mais dinheiro, como é que eu ganho mais dinheiro? E não nos perguntamos, Senhor, como é que eu vou fazer para contribuir mais na vida do outro? E eu trouxe aqui o contexto da oferta de Caim e Abel essa semana passada. Eu estava estudando com um professor e ele falou, né? Ele estava conversando comigo e ele falou, ele trouxe esse tema para a gente, e ele disse assim: Raíssa, por que tu acha que a oferta de Abel foi aceita pelo Senhor e a de Caim não? Eu disse: professor, mas isso é muito fácil, é porque Caim entregou o último e Abel entregou o primeiro. Ele: por que tu acha isso? Eu digo: porque está aqui, ó, escrito, primogênito. Ele disse assim: mas você está errada. Aí ele foi me explicar, vou te explicar o contexto dessa oferta. Lá dentro da cultura judaica, naqueles tempos, existiam vários tipos de oferta, né? E existiam ofertas e horários para cada tipo de oferta. E ele disse assim: olha, essa oferta que eles estavam oferecendo ao Senhor, não se tratava de primícias, era um tipo de oferta. E eu vou te dizer o que foi que aconteceu. Abel, quando entregou a oferta dele ao Senhor, ele entregou junto com as suas emoções. E a emoção que ele tinha naquele momento era de gratidão, de amor e de alegria. Eu lembro, eu vou trazer para o contexto, que todas as vezes, é uma coisa que eu desconstruí hoje. Flávia está aqui como testemunha. Eu faço minha oferta por Pix, porque eu tenho ela como boleto. E hoje o Senhor me disse: não há alegria em pagar boleto. Vocês conhecem alguém que fica feliz em ir pagar um boleto? Estou saindo aqui alegre, oba, vou para o banco pagar boleto. Eu não conheço ninguém que vai para o banco saltitante de alegria porque vai pagar boleto. A partir de hoje, entregue a sua oferta como gratidão, com alegria, como se você estivesse recebendo. E eu lembro que muito tempo eu cultivei na minha vida aquela questão de estou devolvendo. E foi uma outra coisa que o Senhor trouxe ao meu coração. Ele: se eu quisesse que você tivesse me devolvendo, você ia ter que devolver tudo. Porque você não tem nada, nada é teu, tudo é meu, tudo é para mim, por mim.
A própria palavra de Deus nos diz que tudo é dele e para ele. Se eu tivesse que devolver, estou devolvendo o que é do Senhor. Nós usamos muito esse termo, estou devolvendo a parte que cabe ao Senhor. Você teria que devolver tudo, porque você não tem nada. Você não está devolvendo aquilo que é meu, porque eu não preciso. Quem precisa é você. Quem precisa doar é você, não sou eu que preciso receber. E aquilo caiu muito forte no meu coração, sobre quais são as emoções que nós estamos empregando nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, no contribuir com o irmão. Aí eu lembro que uma vez eu ouvi uma irmã dizer assim para mim: mas eu estou doando os meus dons para o Senhor. Estou ali na casa do Senhor aplicando e doando os meus dons. Tempo é dinheiro, então eu estou doando o meu tempo. Né? Tempo é dinheiro, então se formos considerar, o Senhor vai te abençoar com 26 horas por dia. Você está doando tempo? Vamos agir pelo princípio da reciprocidade, você merece mais tempo. Né? Então, essas coisas elas ficaram martelando na minha mente durante todo o dia. E vamos trazer aqui para o significado da oferta de Abel. Abel, a palavra do Senhor nos diz que ele doou, ele ofertou ao Senhor o cordeiro e a gordura. E a gordura que ele ofertou, ela era a gordura que envolvia os órgãos vitais daquele animal. Tem uma simbologia aplicada dentro desse contexto de importância, de valor, né? Porque não foi qualquer animal e não foi qualquer parte do animal. E às vezes nos perguntamos, se você analisar o valor daquilo que nós temos entregado para Deus. E quando eu falo valor, embora envolva muitos contextos, eu estou falando é de dinheiro mesmo. Por quê? Porque se formos sinceros e humildes para admitir, muitas das vezes as nossas emoções elas estão muito apegadas ao dinheiro. Estamos muito preocupados com ele quando ele vai, quando ele chega e para onde ele vai. Não é verdade? Então, quando se fala de valor, nós, infelizmente, colocamos um cifrão na frente. E se as tuas emoções elas estão mais ligadas ao dinheiro, a monetário, qual é aquilo que você precisa se desfazer primeiro emocionalmente? Desse amor pelo dinheiro. Então, quando ele fala que Abel levou a oferta dele, ele levou o melhor para o Senhor. E quantas vezes nós nos pegamos entregando o dízimo se sobrar, se der. Pagou todas as contas, deu tranquilo. Hoje, esse mês vai dar para eu dizimar. Nós nos sentimos incapazes de dever a quem nem nos deu nada nessa terra para sustentar o nosso ego. Porque nós precisamos manter o nosso orgulho de não sermos devedores dos humanos. Mas somos incapazes de nos cobrarmos na mesma proporção, porque não demos a mesma prioridade para o Senhor. Aí diz assim: Raíssa, mas eu dou prioridade, eu abençoo a obra, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmãos, temos que ser muito justos. Dons não compram cestas básicas, dons não pagam as contas da igreja, dons não sustentam missionários. O seu dom não vai tirar nenhuma família da fome, da miséria. Nenhuma criança vai deixar de chorar porque está com fome, porque você tem o dom de louvar ou qualquer outro dom. O teu dom, ele serve para abençoar a obra? É claro que serve, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, se nós queremos agir por um princípio de justiça e de humanidade diante do Senhor, nós temos que começarmos a sermos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas e na nossa contribuição. Tem gente que diz assim: mas eu contribuo com o meu irmão. Sério? Esse mês, quantas pessoas você visitou, entregou o seu dinheiro e disse assim: está aqui, meu irmão, quero abençoar a sua vida. Esse mês não, vamos para o último mês, para o mês passado. Quantas vezes você fez isso? Mas nós levantamos uma bandeira e dizemos: mas eu amo o meu irmão, mas eu amo. Porque você só ama contribuindo com aquilo que lhe convém.
e com aquilo que lhe custa menos. Que amor é esse? Que você só contribui com aquilo que não lhe custa nada. É um amor intangível, é um amor que você não consegue sequer mensurar. Então, eu li uma frase, essa frase, eu não lembro de qual foi o livro, que eu li umas 3 semanas atrás, que ficou na minha mente, que é: Deus não precisa receber, mas os homens precisam doar. E ele vinha de um livro dentro de um contexto secular. Eu não sei nem se o homem era cristão, ele não falava isso na biografia dele. Mas isso ficou na minha mente. Não é Deus que precisa da minha oferta. Não é Deus que precisa do meu dízimo. Não é Deus que precisa da minha contribuição. Sou eu que preciso começar a viver isso. E viver, e viver, e viver. Até que isso se torne um hábito. E que eu faça no automático. Nem vai mais doer. Porque para algumas pessoas ainda dói muito separar o dízimo ou separar a oferta. Aí vivemos uma vida de miséria, de escassez, de não tenham como palavrão, mas de desgraça. E todos os dias nos questionamos diante de Deus: por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Eu oro, eu prego, eu jejuo, eu volto a casa todos os dias, mas a minha vida não sai do lugar. Se você avaliar os últimos 3 anos, como é que tem sido a sua vida? Você tem crescido? Você tem vou usar o termo abundância. Você pode dizer que você é uma pessoa abundante? E quando eu estou falando abundante, eu não estou falando só financeiramente. Eu estou falando abundante em muitas outras áreas da sua vida. Então, a oferta ela é uma necessidade do ser humano e não de Deus. E como eu já falei aqui, a oferta ela revela onde está o nosso coração. Porque se o nosso coração ele está muito fincado naquilo que nós ganhamos, a nossa produção, a gente tem que começar a avaliar os nossos valores. Temos que começar a avaliar se nós estamos vivendo de forma congruente com aquilo que nós pregamos. Nós pregamos que Deus é amor, levamos essa palavra ao mundo, mas não existe o mesmo amor no nosso coração de contribuir. Gente, existe uma pesquisa, Napoleão Hill, parece. Ele escreveu um livro em 1936. Ele é um livro secular, o nome dele é Pense e Enriqueça. Eu estava estudando só por um acaso esse livro, comecei a ler. E ele dizia que ele estudou mais de 100 homens da época dele. Homens grandes, como Henry Ford e outros grandes homens. E um princípio que ele encontrou em 100% deles, sem nenhuma exceção, é que todos eles tinham o coração voltado para a doação. Ele não usou o termo dízimo, porque ele não é cristão. Então, ele usa o termo doação. Mas você vê que se existe uma sequência de pessoas que cresceram, e eles tinham um princípio em comum em todos eles, que era se desapegar de parte daquilo que eles tinham produzido e entregar. Se eles já sabiam disso, se de alguma forma eles tinham entendido esse princípio, porque que nós cristãos que levantamos uma bandeira tão grande de amor, de cristianismo, de que nós fomos transformados, tererê, tarará, mas nossa vida financeira não foi transformada, porque nós continuamos com hábitos enraizados dentro da nossa cultura. Uma cultura egoísta. E por mais que venha a doer, muitas das vezes hipócrita. Porque se eu sirvo ao Senhor, mas o meu coração está apegado àquilo que eu tenho, eu não sirvo ao Senhor de verdade. Não tem sinceridade nesse meu servir. Aí você vai dizer que sente a presença de Deus todos os dias. E eu dou esmolas, eu dou oferta, gente, eu dou oferta. O Senhor não precisa das nossas esmolas. Porque quando eu me apresento diante de Deus, que eu coloco os meus sonhos diante dEle, os meus sonhos são esmola? Ou eu tenho pedido para o Senhor sonhos grandes? Ou eu tenho colocado diante do Senhor sonhos que para mim são impossíveis, para que Deus é possível? Então, quando eu tenho que entregar, eu não entrego na mesma proporção? E tem uma premissa que eu carrego comigo, é que nós entregamos na mesma proporção das nossas crenças. Isso foi uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo, né? Na verdade, eu aprendi muita coisa esse ano que eu não faz muito tempo. A Raíssa que está aqui diante de vocês é uma Raíssa em processo, mais nova.
Eu lembro de uma irmã, vou abrir um parênteses, que ela me mandou uma mensagem hoje desejando feliz aniversário, e eu ri muito, porque ela disse: Raíssa, eu não conseguia nem falar contigo. Eu tinha tanto medo de falar contigo, porque o teu olhar eu achava que tu ia me derrubar. Sabe? Eu via tanta arrogância, tanto orgulho, tanta altivez em ti que eu tinha medo. Mulher, agora eu te mando mensagem, eu fico caçando a desculpa. Qual é a desculpa que eu vou ter para puxar assunto com ela? Eu ri tanto, mas eu senti uma gratidão tão grande, porque eu digo: Senhor, o Senhor realmente me transformou. Porque quando eu começo a ouvir uma pessoa dizer isso para mim, e eu nem sequer me zanguei, porque ela disse o anterior, é porque o Senhor ele tem feito coisas grandes na minha vida. E uma das áreas que o Senhor mais tem batido na tecla comigo é o ofertar, é o doar, é o dizimar, é o contribuir. Se você não contribuir, você não vai crescer. Você quer crescer, Raíssa? Em todas as áreas da tua vida? Financeiramente, emocionalmente, quer que tua família cresça, você quer viver verdadeiramente uma abundância, passa a contribuir. Contribuir com o teu coração, com as tuas emoções. Vocês lembram de um vídeo, vários de vocês já viram lá na África, quando eles estão indo deixar a oferta lá no altar, que eles vão pirulitando no caminho. É aquela alegria que o Senhor espera de nós no contribuir. E um segundo princípio... E esse que é a falta de fidelidade com o Senhor revela ingratidão. Dói. Mas nós, se não estamos sendo fiéis, estamos sendo ingratos. Existe um princípio que eles trabalham muito quando eles vão falar de vendas, que se chama, eles dão até um nomezinho, que não tem exatamente a ver com isso, mas que tem tudo a ver. Vocês vão entender. Se chama gatilho mental. E ele usa um princípio chamado reciprocidade. Nosso organismo, nosso cérebro é programado para agir com reciprocidade. Vou dar um exemplo para vocês. O pastor Júnior, ele é uma pessoa que ele está muito presente na vida da minha família. Né? Cuidou do meu irmão, quando meu irmão estava lá revoltado, quando mamãe está em apuros, com algum problema muito sério, ele coloca lá o carro, bota o pânico lá nos bandidos, enfim. Então, nós, ao longo do tempo, a minha mãe, ela gerou um sentimento de gratidão muito grande com ele. E eu também. Então, todos os anos que o pastor, que eu tenho que fazer um imposto de renda, que ele me pergunta quanto é, eu não consigo dizer. Eu fico pensando: meu Deus, mas se eu disser, eu vou estar sendo muito ingrata. Porque tudo que ele entregou para mim, para minha família, e eu ainda tenho a oportunidade de entregar algo, é uma cobrança interna. Todas as vezes que alguém faz algo por você, você não fica com aquela sensação de que está devendo algo para ela? Cara, eu estou com uma sensação de dívida. Aquela sensação de que você precisa devolver, porque se você não tem nem paz. Eles usam muito esse princípio, só que em outra área. Mas se você parar para pensar, se nós não temos esse mesmo sentimento, essa mesma cobrança interior para com o Senhor, nós estamos sendo ingratos. Poxa, o Senhor todos os dias nos presenteia com a vida, diante desse cenário, com a vida. Todos os dias Ele nos presenteia com alimento. Todos os dias Ele nos presenteia com algo novo. Aí você diz assim: Raíssa, o sol é para todos, mas a sombra só alguns têm. Não é? Então, todos os dias o Senhor nos dá motivos para retribuir a Ele de forma grata. Mas você diz: não, Rai, mas eu sou grata, eu agradeço ao Senhor. A fé, que é aquilo que tu acredita com muita convicção, se ela não vem acompanhada de uma ação, ela não serve de nada. Não adianta você se colocar diante do Senhor e dizer: eu te agradeço por isso, por isso, por isso. Mas quando você realmente precisa provar que é uma pessoa grata ao Senhor, você não consegue, eu não consigo. A minha gratidão, ela foram só palavras. E gratidão, que são só palavras, eu não estou dizendo aqui que você não tem mais que agradecer. Eu estou te dizendo que as tuas palavras, elas têm que estar acompanhadas de ação. Se você é mesmo grato por aquilo que o Senhor tem nos dado e nos presenteado todos os dias, pergunte aos pastores, a Flávia, como é que eu posso contribuir hoje dentro da igreja? Você não começa a imaginar como é que todas as contas desse templo são pagas, como é que os missionários com suas famílias que estão no campo servindo são assalariados. Porque a gente está preocupado demais com as nossas próprias contas, as nossas próprias vidas, com o nosso próprio ego. E a métrica do crescimento de Deus não é você, é o outro.
Tanto que dentro da cultura judaica, cada vez que uma mulher é estéril, porque a fertilidade para eles é importante, cada vez que uma mulher é estéril, que ela quer pedir um filho para Deus, ela começa a pedir por uma pessoa que está próxima, que tem o mesmo problema que ela. Ela não diz, Senhor, dá-me um filho, dá um filho para fulano. Porque eles entendem que as bênçãos para chegar até eles têm que passar por outro, por terceiro. Então não se trata de nós, do eu, se trata do outro, dos outros. Então, se nós não estamos agindo desse jeito, nós estamos sendo ingratos. E por mais que nós inventamos historinhas para dizer que não estamos, estamos vivendo uma vida de ingratidão para com o Eterno. Não estamos retribuindo em nada todo o favor que Ele nos deu. Então, a falta de fidelidade, eu não estou falando só de dízimo. Eu não estou falando só daquela sensação de obrigação de que você tem que pagar um boleto e beleza, paguei o boleto, estou aliviada. Transferi meu dízimo, estou aliviada, já fiz minha parte. Não é só disso. É da alegria, é da satisfação, é daquele sentimento de que eu estou aqui, Senhor, agradecendo a Ti. Tem gente que diz assim, quando eu ficar rico, eu vou ajudar. Quando eu enriquecer, ganhar na loteria, eu vou fazer isso. Eu vou ajudar instituições carentes, eu vou ajudar lá as crianças da África. Tem gente que diz isso, ainda promete para o Senhor, ainda faz promessa, ainda diz, Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer isso. E o Senhor deve estar pensando, tu não faz nem agora, homem, com o que tu tem. Tu não é fiel nem no pouquinho que eu te dou. Se eu te fizer crescer, tu vai me esquecer. Já parou para pensar que a forma que o Senhor tem tido para te trabalhar, para você acordar, para você crescer, ter te mantido na escassez? Será que essa tua escassez, ela não tem uma raiz dentro de ti? Entra ano e sai ano e você não consegue crescer financeiramente, espiritualmente, na família. Tudo tem uma raiz. E a maior parte da raiz dos nossos problemas financeiros está na nossa infidelidade e da nossa dificuldade de contribuir. E tem uma coisa engraçada que eu estava pensando hoje, eu gosto muito de planta. E eu pedi para a Cristininha, hoje mesmo, umas mudas. Cris, me dá umas mudas. Ela, eu dou. Vou fazer um monte de mudinha aqui para ti. Você sabe o que me veio à memória? A natureza, ela não cresce só verticalmente. Cada plantinha que cresce, ela vai, quando ela está saudável, se ela é uma planta saudável, olha só, se ela é saudável, ela começa a botar os brotinhos do lado. A gente chama de muda, As mudas que se transformarão em outra planta, igualmente saudável, igual a ela. E se ela não tem essas mudas, que a gente que gosta de planta dá para outras pessoas que gostam de planta, quem gosta de planta adora trocar muda, Se ela não coloca as plantas, se ela vira uma árvore que cresce horizontalmente, ela coloca os frutos, que vão dar origem a outra árvore igualmente saudável igual ela. Então, se eu não estou saudável, se eu não tenho os meus ramos ou os meus frutos, o problema está aqui. Aqui, para ser mais específico. Está aqui, na nossa mentalidade. Naquilo que nós temos deixado de contribuir, de fazer para com o Senhor. E tem uma coisa, eu prometo que eu não vou mais demorar. As pessoas que doam e acompanham a rota do dinheiro. Vocês sabem o que é comodato? Vou dar um exemplo. Comodato é, por exemplo, aquelas geladeiras da Coca-Cola. A Coca-Cola coloca aquela geladeira no estabelecimento lá de quem está vendendo refrigerante. A pessoa usufrui da geladeirinha, vende os refrigerantes, mas ela não é dona. É um contrato de comodato. Na hora que a Coca-Cola pedir, devolve aqui minha geladeira. Muitas das vezes nós entregamos os nossos dízimos querendo saber a rota. Aí a gente diz assim, mas eu não vou dar. Não sei nem o que a igreja está fazendo com o meu dinheiro. Você deu, mas ele continua sendo teu. E você cobra da igreja a prestação de conta do que ela está fazendo com o seu dinheiro. Você entregou, mas o seu emocional acompanhou a rota do dinheiro. Você entregou o dinheiro físico, mas as tuas emoções, o teu intelecto, ele está lá preso no dinheiro, você não doou. Você pode até ter entregue o dinheiro para o desencargo de consciência, para aliviar a sua culpa ou a minha culpa. Estou aqui entregando, aliviei minha culpa, fiz minha parte, paguei meu boleto. Mas eu quero saber o que a igreja está fazendo com esse dinheiro.
É meu dinheiro que eu dei, eu tenho esse direito. Você não doou, amigo, você fez o sacrifício de tolo. Doou, se desprende emocionalmente. Não é da sua conta o que eles estão fazendo. Você fez a sua parte, você doou. Se ele está fazendo, agindo com negligência com relação ao dinheiro, é ele e Deus. É a igreja de Deus, é a pessoa com quem você doou e Deus. A consequência agora vem sobre a vida dele, não é mais sobre a sua. Então, que todas as vezes que nós venhamos doar, esquece esse negócio de acompanhar a rota do dinheiro, de querer saber o que está sendo feito. Eu quero ver os números. Quais foram os missionários que foram pagos? Cadê o valor da conta que foi pago? Ah, mas a igreja recebeu isso aqui, eu só estou vendo isso aqui. Você não doou. Você entregou para desencargo de consciência, para aliviar o seu próprio emocional, para colocar lá o checklist, tarefa cumprida. Mas se você está conectado ao seu dinheiro emocionalmente, toda vez que ele saiu das suas mãos, você não doou. Por quê? Porque você não se desapegou. Ele continua sendo seu dentro da sua consciência. Isso não é doação. Doação é você entregar. Está aqui. Se você não vai fazer bem, usufruto desse dinheiro não é comigo. Estou fazendo aquilo que o Senhor me manda fazer, contribuir. Você que preste conta diante de Deus do bem ou do mal que você tem feito com Ele. Então, que no caminhar das nossas vidas e todo o tempo, durante todo o dia, quando eu vinha falando disso, o Senhor vinha ministrando e exortando dentro do meu coração. Porque o incrível da palavra é 2 princípios. Uma, toda vez que você ensina algo para ensinar alguém, você acaba aprendendo. Você aprende dentro do processo. O segundo, toda vez que você ensina algo, automaticamente você tem que viver aquilo que você está ensinando. Porque senão, se você ainda tiver consciência, se eu ainda tiver consciência, a minha consciência vai me cobrar. Agora, se eu não tiver mais essa consciência de cobrança interna, interior, aí o problema é outro. Porque se falta consciência espiritual, aquele ser que fica incomodando a gente, quando a gente fala uma coisa e vive outra, aí eu vou ter que me converter de novo e é outra história. Não é mais só apego ao dinheiro. Entendeu? Então, para resumir, o princípio da doação, ele consiste em 2 processos. Ao doar, tem a alegria, gratidão, amor. Tenha certeza de que você tem uma mentalidade de crescimento, que você não está mandando mensagem para o seu cérebro de escassez. Porque toda vez que você diz que não deu, não deu, não deu, e nunca vai dar, você está comunicando escassez sobre a sua vida. E você nunca será próspero. Os judeus é o povo mais próspero da terra. Aí eu perguntei para Giovanni, por que os judeus, por que os Estados Unidos não tem aquele negócio lá, o domo de ferro? Eles conseguem, por que eles não têm? Por que eles não têm o dinheiro? Eles têm dinheiro para isso, para financiar. Ele amou porque a prosperidade está na mão dos judeus. Porque eles entenderam um princípio de contribuir. Inclusive, o pastor me falou essa semana que eles não dizimam. Eles não são obrigados a dizimar e eles não dizimam. Por quê? Porque eles não têm um templo. Nós sabemos que lá no lugar onde está o templo de Jerusalém está construído o templo muçulmano. Então, eles não dizimam. Mas porque eles deixaram de ter obrigação, eles pararam de doar? Não. Muito pelo contrário, eles doam mais do que eles deveriam doar. Porque eles sabem que o princípio que acompanha a doação, contribuir à prosperidade. E eles não vão abrindo mão disso. Por isso que eles têm lá um domo que todo mundo tem recurso financeiro para construir, mas ninguém constrói. Por isso que eles são atacados e eles desenvolvem tecnologia que sai de lá para o mundo e que a gente pensa que foi feito lá nos Estados Unidos, mas lá só foi montado, mas a origem não é lá. Isso é prosperidade. E se o Senhor mostra através do seu povo que nós temos que viver prosperidade, porque que dia após dia nós vivemos escassez. O problema não está na palavra, o problema não está em Deus, o problema não está na nossa família. O problema não está na sua esposa que gasta muito, o problema não está no seu marido que não controla as finanças. O problema está no coração, porque o seu coração está envolvido com o dinheiro de forma que você não consegue nem doar. E eu sinto muito, a má notícia que eu tenho é que quem faz isso, se eu faço isso, se você faz isso, o teu futuro é escassez. E, então, que a gente tenha essa mentalidade, esse mindset de crescimento, que esse pensamento de prosperidade, que nós passamos a comunicar a abundância. E uma das formas de comunicar essa abundância sobre a nossa vida é doando pelo menos os 10%. Mas se você tem condição de fazer mais, faça mais.
sabe? E se planeje, coloca lá na tua planilha, primeiro pagamento. Primeira linha da tua planilha. Não importa quanto você tem de dívida em boleto, não importa quanto você tem de dívida em cartão, não importa. Até porque se você não conseguir pagar tudo, você tirou seu dízimo, você não conseguiu pagar tudo, você vai se virar para gerar uma renda extra. Mas não tire, não destrua um princípio básico sobre a tua vida. Seja fiel. Vamos ser fiéis para com o Senhor, para com a obra. E o segundo é, depois que você doou, se desprenda emocionalmente. Tire as suas emoções do resultado. Sabe o que é tirar as emoções do resultado? É tentar barganhar com Deus. Eu vou te dar isso para te me dar isso. Eu vou te dar isso para te me dar isso. Está vendo, Senhor? Estou sendo fiel. Estou dando. Não barganha com Deus, não, filho. Deus, Ele faz o que quer, a hora que quer. Ele te dá, Ele tira. Ele provou para o mundo, enviando uma pandemia que medicina nenhuma consegue controlar. Ele já provou para nós que Ele tem o controle e que barganhar com Ele não funciona. Né? Esse é o princípio do Senhor. Ele é que controla. Dei como forma de gratidão. O resultado virá, mas não foca nele. Não pensa nele. Tira os teus sentimentos do resultado. Depois que você doou. E pare de querer acompanhar a rota do dinheiro. Isso não é problema seu. E nem meu. Isso é problema de quem vai administrar. E aí é ele, Deus, a igreja de Deus, ou seja lá quem você esteja ajudando e Deus. Não é você. A nossa parte nós fazemos. Eu quero agradecer a atenção e ao Senhor. Porque da mesma medida que Ele tratou com vocês, Ele tratou comigo. E que nós venhamos alimentar, coloca lá todos os dias diante de você, porque é para quando a gente esquecer, que nós temos o hábito de esquecer, né? Vamos sair daqui hoje empolgado, uma vez o pastor pregou sobre isso, no outro dia todo mundo procurou Cleide para pagar as contas, né? Mas com certeza 1 mês ou 2 meses depois a gente já tinha esquecido o princípio aplicado e estava voltando a hábitos antigos. Anote diante de você. Faça que nem o pastor disse, cola aqui no teto, minha filha, todo dia quando tu acordar, tu vai olhar para ele e vai lembrar. Coloque diante do teto. Lá no teto, na hora que você acorda, você tem que olhar para aquilo. Preciso ser fiel para com o Senhor, na mesma medida que eu espero que Ele seja para comigo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu estava aqui pensando, eu nem conseguiria produzir uma mensagem assim. E eu não estou sendo modesto, porque modesto não é uma característica minha. Parabéns. Para ser franco, Raíssa, tem 28 anos que sigo a Cristo e ainda não tinha visto ninguém pregar sobre dízimo e oferta dessa maneira. Para a glória de Deus. Poucas mensagens eu sento e consigo degustar. Até porque a maioria das pessoas que sobem nos púlpitos para pregar não se preparam, falam abobrinha, não leem a Bíblia, não estudam e nem oram. Então são pouquíssimas que eu tenho prazer de dizer assim, meu Deus, que palavra. Agora sabe por que eu tenho esse sentimento? E você que esteja me assistindo ou me ouvindo, diga assim, pastor, eu não tenho essa sensação. Você pode ter certeza, como 2 e 2 são 4, porque você não consegue se enquadrar no que ela disse. Porque aquilo que ela disse é difícil de engolir. Mas quando você vive isso, quando você consegue dizimar, não porque tenha a obrigação, mas porque você entendeu o princípio, você entendeu a ideia, que é dando o que se recebe, é um princípio cristão. Ele, de Gênesis até Apocalipse, você vê Deus mostrando isso através de várias ações do seu povo. E o curioso é que ela usou o texto de Gênesis. Abra aí Gênesis, por favor, capítulo 4. Abra aí. Abre rapidinho. Nós ainda temos mais 5 minutos. Abre. Não vou complementar, não. Eu vou só, por assim dizer, falar a mesma coisa que ela disse, olhando para um ponto de vista que a Bíblia fala, mas que ela pausou ali e não deu continuidade. Gênesis capítulo 4. Versículo 3 diz assim, ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha para mim. Ele não trouxe lixo não, meu irmão. Ele trouxe o melhor que tinha do fruto da terra. Mas preste atenção. Olhando para o texto.
Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a sua gordura. Atentou o Senhor para Abel a sua oferta, mas a de Caim o Senhor não atentou. Olha a atitude de Caim. Irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. Olha para cá, olha para cá. Você começa a entender por que quando alguém não é fiel dizimista, não é fiel ofertista, fica injuriado quando um pastor ou alguém prega sobre isso. Por que eu vim para a igreja hoje? Vai falar sobre isso? Que coisa chata, meu irmão, isso aqui não é para mim. Você começa a entender, porque Deus não está recebendo de ti aquilo que você diz para os outros, está fazendo para Ele. E isso incomoda a gente, porque tudo aquilo que alguém me fala, e que chamando-me a minha atenção para um erro, uma falha, incomoda. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Não existe ninguém que pode acordar e dizer assim: venha cá, chame a atenção da minha vida, que eu tenho tanto prazer quando você me puxa a orelha. Ninguém gosta disso. Mas olha a atitude de Caim, e olha a resposta de Deus. Olha para o texto, versículo 5. Irou-se Caim fortemente, decaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor, olha para cá: por que tiraste? Gente, Deus, eu sei que muita gente não concorda comigo, mas eu acho fantástico a maneira como Deus fala com o ser humano. Olha para cá, é como se ele fizesse assim: Bia, está irada por quê, minha patroa? Está tirando com o quê, meu irmão? Essa é a expressão idiomática dentro do texto. Tu está irado com o quê? Deus sabe ou não sabe do nosso coração, sim ou não? Você acha que Deus não conhecia as motivações reais de Caim? Mas Deus pergunta para ele, mesmo o texto dizendo que ele está irado. Está irado com o quê, querido? Está irado por quê, meu patrão? Está injuriada com o quê? Está com raiva de quê? Porque estou te falando uma verdade? Porque o que eu estou te falando é uma real? Porque tu precisa mudar e não muda? Porque tu precisa ter uma atitude e não tem? Olha para o texto. Está irado com o quê? Por que decaiu o teu semblante? Olha para cá. Gente, Deus é fantástico. Porque se alguém me faz o mal e eu fecho a cara, se essa pessoa me pergunta, fechou a cara por quê? Eu sento a mão na cara do camarada. Mas sim, meu irmão, tu acabou de me fazer um mal, eu estou morrendo de raiva aqui, me segurando, tu pergunta por que eu fechei a cara? Vou te mostrar por quê. Olha como Deus age com o filho dele. E às vezes nós não queremos engolir aquilo que Deus está falando, tratando em nós. Isso é muito interessante, gente. Porque o texto, olha para o texto diz assim: então disse o Senhor, por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procederes bem, não seria aceito. Olha para cá. Proceder bem. Mas o cara pegou o melhor da terra, o fruto da terra. A ideia de fruto da terra, para quem entende no hebraico isso aqui, é o melhor. Não é a sobra. Ou seja, o que primeiro a terra produziu foi o que ele ofereceu para Deus. Então por que o proceder dele foi questionado? Por que Deus olha para Caim e diz assim: se tu mudar a tua atitude, se tu mudar a forma como você tem procedido ao me ofertar, aí eu vou ofertar. Aí você começa a entender o sentimento que Caim empregou no que ele ofereceu. Quando ele foi doar ou devolver o melhor que tinha das suas ovelhas, havia alegria no coração dele, havia gozo na alma dele. Ele dizia: eu vou fazer isso com prazer para o meu Deus. Olha, eu não conheço 5 pessoas, de milhares de crentes que eu conheço, eu não conheço 5 pessoas que quando vão dizimar fazem isso porque tem um prazer de fazer isso, que quando vão ofertar não ficam olhando assim na carteira. Deixa eu ver, tem uma de 100 aqui, tem 50, tem 5, tem R$2 aqui, glória, obrigado Senhor que tem R$2 aqui para doar.
Eu conheço poucas pessoas, poucas mesmo. É por isso que eu conheço poucas pessoas ricas no meio evangélico. Tirando os bandidos travestidos de líderes que enganam, gente crente salvo que vai morar no céu, eu conheço poucos que conseguem ter prosperidade na sua própria vida. Por quê, pastor Júnior? Porque não entendem que nós não estamos devolvendo nada para alguém que é dono de tudo. Entende, Bia? Eu não vou devolver para Deus o que é dele. Eu não vou fazer para ele. E aí tem um detalhe. A Bia já trabalha, Bia trabalha hoje, mas tem gente que não trabalha e que vive sustentado pelos pais. Quando eu aceitei a Cristo, eu tinha 17 anos, quem me sustentava era minha mãe. Eu já trabalhava, mas eu não me sustentava. O dinheiro que eu ganhava trabalhando não me dava condições de me autossustentar. Então, quem me sustentava era minha mãe. E a minha mãe separava uma espécie de mesada e me dava todos os meses para me ajudar naquilo que era o meu sustento, naquilo que era a minha necessidade, ajudando com a minha contribuição que tinha do emprego. Quando eu aceitei a Cristo, eu tive uma aula sobre isso, dízimo, oferta, fiquei assim, de olho aberto, sabe, a gente já fica escabriado, o pastor falando sobre isso, sei não, o dinheiro vai para onde? É a rota que a Raíssa falou, que a gente dá, mas a gente quer seguir, porque na verdade a gente não deu, né? Continua sendo nosso. Mas aquilo de uma certa forma internalizou. O irmão que ministrou sobre isso na minha vida, ele ministrou utilizando-se mesmo de ferramentas espirituais, internalizou. Eu cheguei na minha casa e comecei a falar para minha mãe: mãe, a gente tem que ser dizimista, mãe, a gente tem que... E ela não era crente, achava isso meio doideira, dizia abertamente, assim como meu pai dizia: pastor é tudo ladrão, eu não vou sustentar pastor. Eu tentei colocar na cabeça dela que não tinha relação com isso, que independente do pastor ser ladrão, era um problema dele, o meu problema era com Deus, eu tinha que resolver meu negócio com Deus, eu tinha que entregar aquilo que pertencia a Ele, é dele. Resultado, eu comecei a pegar meu salário, tirar os 10% e pegar o que ela me dava de mesada para poder fazer isso também. Então a minha mãe começou a me questionar porque eu fazia isso. Escute isso, porque isso é um testemunho real. A situação apertou sobremaneiramente sobre a minha mãe, a ponto dela chegar para mim, se ela estiver me assistindo, ela vai lembrar disso. Ela chegar para mim e dizer assim: meu filho, eu morava no Beckmão e me congregava aqui no São Francisco. Meu filho, eu só tenho condição de te dar um passe escolar. Quem lembra o que é passe escolar aqui, gente? Gente, não é só eu que estou aqui na segunda idade, né? Então, passe escolar. Se eu não tenho como te dar 2 passes escolares, filho, eu não tenho condição financeira. Vá para a igreja com passe, e quando você voltar, pede ajuda de algum irmão, que lá na igreja deve ter alguém. E eu ficava com vergonha de pedir, nunca pedi, e nunca pedi mesmo, até o dia chamado hoje, nenhuma vez. Eu voltava andando até o Beckmão. É aproximadamente 13 quilômetros. Todos os dias eu vinha para a igreja. Não era quando tinha culto. É quando não tinha culto, eu vinha para a igreja. Fazer o que, pastor? Eu queria estar na igreja. Se alguém aparecesse, eu queria que alguém me ensinasse alguma coisa sobre Deus. Eu tinha dúvidas anotadas. Eu tinha uma sede de conhecer sobre Deus. Então eu vinha de segunda a segunda. E eu lembro como se fosse hoje, que a situação apertou. Ela disse: meu filho, eu não tenho como te dar mais a mesada. Eu falei: tudo bem, mãe, tranquilo. Resultado, eu comecei a viver do pouco que eu tinha, que era pouco, do que eu produzia na época trabalhando. E eu só ganhava por aquilo que eu produzia. Sabia muito pouco da minha área, então produzia pouco. E quando chegou no final do mês, que o cara que chamava-se Júnior também ia me pagar, ele me pagava, descontava coisas absurdas, eu ficava olhando, e ele me dava, às vezes, metade do que eu tinha de direito. Eu pegava aquilo ali, separava o dízimo lá no laboratóriozinho onde eu trabalhava, na frente dele. Então, fazia isso aqui para levar para a igreja. E separava uma oferta para passar a semana dando na igreja, tendo o prazer de vir aqui, colocar a mão ali na salva e dizer assim: eu estou doando isso para alguém, seja lá para quem for. E a minha mãe chegou ao ponto de nós não termos nada para comer em casa. Isso eu vivi. Morava lembro como se fosse hoje, no Beckmão. Nós estávamos passando a maior crise da nossa vida,
de ter água na geladeira. Quem já experimentou ter água na geladeira apenas? Levanta a mão assim. Então você sabe o que é, não sabe? Água, não tem nada. Você abre a geladeira, não tem ovo, não tem café, não tem nada, Bia. Só tem água, em jarras. E muitas jarras de água. E eu costumava ficar muito tempo no meu quarto trancado, estudando e orando. Quando eu saí do quarto, por volta de umas 4 para 5 horas, eu pedi que a menina que estava junto com a gente lá, ajudando, cooperando, se ela podia fazer um café para eu comer com algum biscoito, creme crack. E ela disse, não tem nem café, não tem açúcar e não tem o biscoito. Eu disse, o nome dela chama-se Das Dores, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso. Eu disse, Das Dores, grava bem aí, eu vou para o quarto orar. E na hora da janta vai ter tudo aqui dentro dessa casa. Ela olhou assim. Minha mãe deu aquela olhada lá do quarto, botou a cabeça assim, como quem dissesse, está doido. Deu 6 horas da tarde, eu estava no quarto de joelhos orando. 6 horas da tarde a minha mãe pega e vai para a faculdade, onde ela estava estudando ainda. E eu continuei ali intercedendo e clamando. Chega uma amiga da minha mãe chamada Janete. Chega em casa, muito amiga da minha mãe, já chega entrando, já aquelas, sabe aquelas amigas entronas, você sabe como é que é, não sabe, Bia, já vai entrando, não vai perguntando nada e tal, aquelas coisas de amiga. Ela vai entrando, foi entrando direto para a cozinha, disse, Das Dores, bota um cafezinho para mim. Das Dores ficou com vergonha de falar e deu um desdobro tal, e o que foi? Não tem café. Então, me serve alguma coisa aí que eu estou com fome, não sei o que, não tem. E aí ela abre a geladeira, ela pega aquele susto, não tinha nada. E eu estou orando sem saber nada do que está acontecendo em casa. Ela disse, espera aí que eu vou fazer um negócio. Ela foi no supermercado que ficava próximo, chamada, eu me lembro, Carone, próximo ali de onde eu morava, bem na avenida, próximo à casa. Atravessou a rua andando, e ela veio com um carrinho, de lá do supermercado até lá em casa, porque era perto. Com tudo que você imaginar. Colocou, fez uma mesa e tal, e sentou, tomou café e foi embora. Era umas 8 horas da noite quando ela foi embora. Umas 8 para 8 e meia eu terminei minha oração, saí do quarto. Das Dores está rindo e olhando para mim e rindo. Eu disse, que foi? Das Dores disse, rapaz, tu não vai acreditar. Eu disse, eu tenho a certeza que tem café na mesa. Ela disse, vem aqui. Quando ela fez questão de fazer a mesa, colocou um monte de coisas, como quem dissesse assim, Deus realmente ouviu a oração. Mas quando eu chego na mesa, tinha presunto, tinha queijo, tinha pão, tinha manteiga, tinha tudo em abundância daquilo que eu desejei, e muito mais daquilo que eu queria. E minha mãe ficou surpresa quando chegou na faculdade, que viu as prateleiras cheias, porque a mulher fez compra de tudo, ela gastou dinheiro, e não foi pouco não. Então eu disse para minha mãe, mãe, ser fiel nas nossas finanças com Deus, por amar a esse Deus, causa isso aí. Gera isso aí, você pode dar glória a Deus mesmo, gera essas coisas. Pastor, eu não experimento isso. Você pode buscar nas suas finanças. Está tudo errado. Está tudo errado. Eu disse para a Raíssa ontem, quando nós estávamos conversando sobre esta pregação de hoje, eu disse, Rai, eu já vou encerrar. Eu disse, Rai, eu aceitei Jesus com 17 anos, e com 17 anos eu era funcionário de um laboratório que era no quintal da casa de um cara. Hoje eu tenho 42 anos e naquela época eu não tinha casa própria, não tinha carro próprio, não tinha saído de São Luís, basicamente. Os anos se passaram, esse princípio da fidelidade eu apliquei com Deus. E de lá para cá, eu tenho casas, e para a glória de Deus posso dizer isso. Sou dono de um dos maiores laboratórios do estado do Maranhão, para a glória de Deus posso dizer isso. E viajei o mundo inteiro. Fora outras coisas que eu acho que é desnecessário citar aqui, porque parece que a gente está se vangloriando daquilo que tem ou daquilo que pode ter. Mas por que eu estou falando isso? Porque funciona. Porque o princípio do é dando o que se é bíblico. É um princípio criado, assim como a lei da semear, se planta e se... Mas na lei da semeadura, o que muita gente não entende é que quem planta um caroço de feijão não vai colher um caroço de feijão, ele recebe um pezinho de feijão com vários caroços. E a gente conversando, eu falei, Rai, eu olho ao meu redor, eu vejo a prosperidade, ela acorda comigo, ela dorme comigo, ela senta comigo, ela anda comigo, para onde eu vou. Eu viajei, as 10 primeiras viagens que eu fiz para fora do Brasil foi sem nenhum real e sem gastar um real.
Deus levantando pessoas e dando, porque da mesma proporção que elas davam, eu já tinha dado para alguém, eu já tinha feito a alguém. Não tem para onde. Os judeus são o povo mais próspero da terra, porque eles entendem esse princípio. Se você entender isso na sua vida, e se você é um desses que entende, pastor, olha, eu sou um dos que não consigo trabalhar com fidelidade, eu sou infiel, e o dinheiro eu não consigo mexer, eu só penso de dízimo quando alguém fala. Eu quero pedir que todos aqui fiquem de pé, e nós vamos fazer uma oração a Deus. Se você estiver me assistindo também, é um desses que queria vivenciar na sua própria vida a prosperidade, vivenciar princípios que são bíblicos, irmãos. Poxa, eu conheço, Robert, gente que está aí há 20 anos caminhando na casa de Deus como servo de Deus. O cara não tem nada, meu irmão. Mas é nada. Pensa assim, não, mas é porque ele nunca trabalhou, ele trabalhou a vida inteira, Caio. Mas não conseguiu nada. Aí você senta e faz uma análise dos 20 anos dele de crente, ele vai dizer, são 20 anos eu sendo infiel com Deus. São 20 anos que eu pago o dízimo, eu não tenho prazer em devolver, ou de dar, ou entregar, ou oferecer ao meu Deus aquilo que de fato pertence a Ele. E essa falta de prazer, essa falta de sentimento daquilo que você faz, não funciona. Talvez por isso, Rai, que você esteja explodindo dentro de si com esse sentimento, e entendendo um princípio que Deus criou, e que é universal. E sabe o que é melhor? Você nem precisa ser crente para experimentar a prosperidade, você só precisa ser fiel a Ele. Para encerrar a minha palavra, uma das donas das melhores lojas de roupa de São Luís, ela tem 13 lojas de roupa espalhadas nos shoppings de São Luís. Eu a conheci 5 anos depois que aceitei Jesus, e ela tinha uma. Ela foi na igreja onde nós estávamos na Ponta da Areia, não é crente até hoje. A filha dela veio e aceitou Jesus numa pregação que eu estava fazendo. Eu discipulei a filha dela, e a filha dela ensinou dentro de casa: mãe, a gente tem que dizimar. Ela leu na Bíblia, que ela era aquela católica não praticante, mas ela leu na Bíblia aquilo que a filha ensinou e disse: vamos fazer a partir de hoje. Chegou na loja e diz: olha, contadora, eu quero que você faça aqui a contabilidade, e 10% do meu rendimento bruto, não é do líquido não é do meu, daquilo que sobra não, é do brutão, separa que eu quero levar para a igreja. Ela foi a maior ofertante até enquanto eu estive na Ponta da Areia daquela igreja, e ninguém sabia quem era ela, a não ser eu, o irmão Murilo e mais meia dúzia de pessoas. Essa mulher é dona de 13 lojas em São Luís. Ela é podre de rica. O apartamentozinho dela, que é um andar só para ela, tem uma piscina para ela própria no apartamento. Só para você ter ideia, na cobertura onde ela mora, na Ponta da Areia. Por que será que Deus abençoa uma mulher que nem crente é, meu irmão? E você que é um servo, você que é uma serva, vive uma vidazinha medíocre, ralando para conseguir aqueles 5 reais do pão de manhã. Avalie-se a si mesmo. É por isso que Paulo fala que quando a gente vai sentar na mesa do Senhor, eu tenho que fazer uma autoanálise, um autoexame, e que aprender o verdadeiro princípio e a principal ideia daquele negócio da gente ceiar é eu trocar o vinho com um irmão, porque eu ajudo o meu irmão, eu divido, eu não tenho só meu, o que eu tenho é para o próximo. Eu posso doar, eu posso dar, eu posso oferecer. É por isso, Robert, que quando lá no grupo corre uma lista, tem que ajudar não sei quem, eu digo: bote meu nome bem no primeiro. E eu fico disputando, porque se alguém dá 10 eu dou 20, se alguém dá 20 eu dou 30, se alguém der 50 eu dou 100. Pastor quer se aparecer? Não, ele não quer se aparecer. Eu estou semeando, meu irmão, e eu sei que essa semeadura, ela é verdadeira, ela voltará para mim. Porque eu sou bonzinho? Porque eu sou o cara? Não, porque quem criou o princípio foi Deus. Seja fiel, vai valer a pena. Você vai viver muito além daquilo que você vive ou você espera. Quem crê nisso que eu estou falando? Então, se houver alguém aqui na igreja
que entende que precisa mudar isso dentro de ti, eu quero pedir que você curve a sua cabeça um instante. Coloque a sua mãozinha assim no seu coração, porque é do coração que procede tudo, meu. Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, cada pessoa que está com o coração, Senhor, diante de ti nessa noite. Oh Deus, às vezes nos preocupamos com tantas coisas para te agradar e nos esquecemos de coisas tão simples, Senhor, de sermos fiéis. Eu quero nessa noite te apresentar cada pessoa, seja me assistindo ou seja nesta casa, aqui neste púlpito, Senhor, que não tem experimentado dessa prosperidade, que tem vivido um dia de cada vez, que não consegue, Senhor, ver no futuro, Senhor, a grandeza daquilo que tu tem para essas pessoas. Meu Deus, mostra para elas agora aonde está o erro, e nessa noite eu quero te pedir, em nome de Jesus, corrige este erro em nós, corrige esta falha em nós, e que o principal, o melhor, nós possamos oferecer a ti, que nós possamos ofertar a ti, Senhor, com a alegria de servos que entendem esse princípio, Pai, e que no nome santo de Jesus haja perdão aos corações infiéis, haja perdão, meu Deus, àqueles que tentam, mas não conseguem porque não entendem, que nós fazemos isso não porque temos que fazer, nós fazemos isso, Deus, porque é um princípio, isso te alegra, isso exalta o teu nome, isso te glorifica, e quando tu és glorificado, há alegria no céu, e se há alegria no céu, há alegria na terra, e se há alegria na terra, nós nos alegramos, Deus. A tua igreja se alegra quando tu estás alegre. Então, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa aqui, abrindo portas de emprego, abrindo portas, meu Deus, escancarando diante delas, meu Deus, em nome de Jesus, conserta as finanças daqueles que precisam de conserto. E nessa noite, Senhor, para a tua honra, para a tua glória, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa todos que aqui estão, abençoa a tua filha que está aniversariando. Deus, que presente que ela pôde nos dar, que presente maravilhoso ministrar essa palavra. Eu me alegro, eu sei que tu te alegras, Deus, porque verdadeiramente tu mereces, meu Deus, não só o nosso aniversário, mas tu mereces, Senhor, todos os dias das nossas vidas nós te oferecermos o nosso melhor, porque só tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor para sempre. Obrigado, Pai, por mais este momento que estivemos aqui aprendendo a tua palavra. Agora nos despede em paz, nos despede em segurança, e eu te peço humildemente, Deus, pega nas mãos de cada pessoa, Senhor, e caminha com elas um novo caminho, Deus, um caminho de fidelidade, um caminho de honestidade contigo, porque vai valer a pena. Em nome de Yeshua Mashiach nós te oramos, em nome de Yeshua Mashiach te agradecemos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações desse Espírito que é santo, seja com todos hoje e sempre. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, vem me visitar hoje aqui. Peça pra ele, David. Eu quero conhecer mais de ti. Diga pra ele. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo,
trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver